Olá pessoal, tudo bom? Boa noite a todos. Sou o professor Sérgio Vasconcelos, professor de Biologia do Colégio Luciano Feijão. Hoje é o terceiro dia do nosso projeto live para a revisão da prova da uva, que vai ser domingo, tá? E Luciano Feijão, como sempre, partindo das novidades, partindo na frente para colocar você mais pertinho da aprovação, tá? Até você que está em casa, que não estuda nessa escola, você vai estar sentindo nesses 3 dias como o de hoje e por mais 2 dias pela frente, o que é ter contato, que é ter acesso ao conhecimento do Colégio Luciano Feijão por meio de seus professores, tá? Na segunda-feira tivemos aula de História, na terça ontem aula de Literatura e hoje, tá? Biologia com o professor Sérgio Vasconcelos, tá? Então, nós vamos fazer essa livezinha de revisão. Coloquei aqui 8 questões, né? Nós temos uma experiência com a prova da uva, trabalhamos com ela há muito tempo, tá? Então, nós sabemos os passos que o examinador dá, né? Até chegar na prova. Então, a nossa live de hoje é Biologia, tá? Professor Sérgio Vasconcelos, que vai ministrar essas 8 questões, mas se você quiser mais, aconselho para você. Vá sábado, Centro de Convenções, Aulão Uva, do Colégio Luciano Feijão. Estaremos lá. Eu, professor Sérgio Vasconcelos, o pequeno Sérgio aqui, e outros professores que formam a cadeia de professor da escola, para colocar você de cara com a prova e dizer, que prova fácil. E aí, daqui a um pouco mais de um mês, celebrar com você a sua aprovação. Conversa da partes, vamos ao que interessa. Se você não tem o materialzinho das questões em mão, você pode baixar numa fanpage da escola, tá? Então, no Facebook da escola, nós vamos encontrar as questõezinhas, a de segunda, a de ontem, a de hoje, e a de quinta e a de sexta. Mas vamos aqui com Biologia, primeira questão. As reações metabólicas consistem em intrigados e elegantes mecanismos, os quais são responsáveis pela manutenção e pelo equilíbrio da dinâmica da vida. Uma questão, um assunto, melhor dizendo, muito batido na prova da uva, é sobre a homeostasia. Mas você não pode confundir com outros termos parecidos. A homeostasia é o equilíbrio entre o meio interno e o meio externo. Por exemplo, se o tempo aquece, você começa a suar, tá? Você vai tremer, desculpa. Você começa a tremer para poder aquecer, tá? Se o tempo começa a aquecer muito, você começa a liberar água, suar para esfriar. Isso é homeostasia. É manter o equilíbrio dinâmico, ó, como falou o texto aqui. E é comum na prova dar um texto mais ou menos assim e você marca a homeostasia, equilíbrio. Mas eu vou lhe dar um alerta para você não confundir com hemostasia. Hemo, sangue. Estático, parado. É quando o médico diz assim, vamos fazer hemostasia. No nosso popular é estancar o sangramento. Hemostasia é estancar o sangramento. Tudo bem? E hematose, que é muito comum também. Hematose é a troca gasosa, em que o oxigênio entra no sangue, tá? E o gás carbônico sai. Quando o sangue recebe o gás oxigênio, ele passa a ser sangue arterial. Quando o sangue tem o gás carbônico, ele é sangue venoso. A dica é, sangue arterial, A vogal, O2, O vogal. Sangue venoso, V consoante, CO2, C consoante. Tudo bem? Então o texto fala aqui no começo de homeostasia, que é esse equilíbrio entre o meio interno e o meio externo. Continuando. A estrutura celular, que tem a responsabilidade pelo elegante mecanismo da síntese. Pessoal, a uva tem, nas questões dela, ela diz um termo, você já vê a resposta. Está aqui o termo chave. Síntese de molécula de ATP. Qual a organela que produz ATP? Mitocôndria. O nariz da célula.
já vou aproveitar e falar de uma questão que já caiu muito na prova. Teoria endossimbiótica. Se a questão falar nisso, você marca mitocôndria ou você marca cloroplasto. Essas duas organelas eram bactérias do passado que entraram numa célula eucariótica, se adaptaram e hoje são organelas. Mas qual é a prova disso? O que uma bactéria tem? Essa mitocôndria e esse cloroplasto também tem. Tem DNA próprio, tem RNA próprio, tem ribossomo, produz suas próprias proteínas, tá? Então são estruturas bacterianas que nós vamos encontrar aqui na mitocôndria e também no cloroplasto, que é uma organela que faz o processo fotossintético. As demais opções. Questão de organela é muito comum. Complexo golgiense ou complexo de Golgi armazena substância. Toda substância que for produzida pelo retículo endoplasmático, seja ele liso, seja ele rugoso. Se for liso, lipídio. Se for rugoso, proteína. Essas duas substâncias obrigatoriamente vão sair da célula. Vai ter destino extracelular. E para que isso aconteça, tem que passar pelo complexo golgiense. Substâncias do retículo passam pelo complexo. O complexo transforma, empacota e secreta. É também o complexo golgiense que forma o lisossomo. Lisossomo, digestão intracelular. Faz autólise e faz autofagia. Olha que questão comum na prova. A hemácia do mamífero perde o núcleo. O núcleo foi digerido. Quem fez isso? O lisossomo. O girino tem cauda. O sapo adulto perdeu a cauda. Quem digeriu a cauda? O lisossomo. Tá? Então, essas organelas aqui são comuns. O ribossomo é que faz a proteína. Se o ribossomo estiver livre no citoplasma, produz proteína para a célula. Mas se o ribossomo estiver agregado ao retículo, forma retículo endoplasmático rugoso, que produz proteína para sair da célula. Tranquilo? Então, primeira questão, letra D de dado. Segunda questão, DNA. É a molécula da vida. O DNA armazena informações genômicas que é transcrita. O que é transcrição? É a formação do RNA a partir do DNA. Isso é uma transcrição. Mas nós também podemos encontrar uma transcrição contrária. O HIV é um retrovírus. Ele é um retrovírus porque ele consegue formar RNA. Ele forma DNA, a partir do RNA. Ele faz uma transcrição reversa, ao contrário. Mas fora isso aí, transcrição é quando o DNA forma um RNA. Esse RNA vai ser traduzido pelo ribossomo. A tradução resulta na produção de proteína. Isso a nível de ribossomo. Traduzida por mecanismos elegantes, como os de transcrição e tradução que acabei de falar. Entretanto, entre os distintos indivíduos biológicos construídos por mensagens contidas no DNA, há uma singularidade biológica que se repete, mas se diferencia pelo modo como esta é organizada. Galera, não esquece, o DNA é um polímero. O RNA é um polímero. E todo polímero é feito de unidades menores, que nós chamamos de monômeros. Que no caso aqui são as bases nitrogenadas. As bases têm dois grupos, base púrica e base pirimídica. As bases púricas terminam em nina, adenina e guanina. As bases pirimídicas não tem essa nina. Vai ser a citosina, vai ser a timina e vai ser a uracila. A timina só tem no DNA e a uracila só tem no RNA.
O DNA tem dupla hélice e essas hélices fazem ligação entre si por ponte de hidrogênio na relação seguinte, ó, adenina com timina sempre e guanina com citosina. Entre elas, ponte de hidrogênio fazendo a ligação dessas hélices. Então, o que vai diferenciar um DNA do outro é a quantidade dessas bases, a sequência dessas bases e os tipos dessas bases na molécula de DNA. Tá? Então, a especificação genômica do indivíduo está ligado às bases nitrogenadas que formam o DNA e o RNA. Ok? Então, segunda questão, letra C. Terceira questão, vamos lá? Bom, os organismos vivos interagem com o meio ambiente visando manter um ambiente interno que favoreça a sobrevivência, o crescimento e a reprodução do oxigênio molecular. Tá? O oxigênio molecular, o O2, obtido da atmosfera é vital para seres aeróbios. Ser aeróbio é aquele que utiliza o gás oxigênio. Entretanto, espécies reativas formadas de forma intracelularmente a partir do oxigênio ameaçam a integridade da célula por meio da oxidação de biomoléculas e podem comprometer processos biológicos importantes. Marque entre as opções abaixo a que apresenta exemplo de enzima antioxidativa que pode minimizar danos ao organismo em relação ao oxigênio. Galera, quando você tem um corte e ali tem uma bactéria do tétano, Clostridium tetani, nós temos que matar essa bactéria jogando oxigênio nela, porque a bactéria é anaeróbia de forma obrigatória. E aí o que é feito? É colocado no ferimento água oxigenada. Essa água oxigenada vai ser degradada por uma enzima chamada de catalase ou peroxidase. A catalase vai quebrar o peróxido de hidrogênio em água mais gás oxigênio. Esse O2 vai matar a bactéria. Mas cuidado, se você usar o peróxido de hidrogênio em ferimentos simples, sem estar infectado pela bactéria, pode comprometer a sua cicatrização, que compromete o colágeno. Mas se a questão é prevenir contra o tétano, tem que colocar água oxigenada para liberar gás oxigênio. E quem faz essa quebra aí é a catalase. Então, terceira questão, letra B de bola. Tá? Quarta questão é sobre a obesidade. Tá? Então, o textozinho aqui fala sobre a obesidade, a preocupação do mundo inteiro, né? Já é epidemia, principalmente a partir da infância. Tá? Para não perder muito tempo, vamos aqui a perguntinha da questão. Sobre o tecido adiposo. Tecido adiposo é tecido conjuntivo. É típico das aves e dos mamíferos. Tecido adiposo mantém a temperatura constante, mantém a homeotermia. Tecido adiposo amortece impacto. Tecido adiposo preenche espaços. E o tecido adiposo armazena lipídio, que vai ser posteriormente metabolizado para formar ATP, para nos dar energia. Tá? Mas eu tenho também a função de gerar calor. O tecido adiposo unilocular é o que nós queimamos. Nós não temos um multilocular, mas o recém-nascido tem, porque precisa de mais calor para começar a adaptar com o seu meio externo. Tá? Então, tecido adiposo é tecido conjuntivo ligado a lipídios. Tá? Então, em relação a ele, vamos lá às opções. Letra A. As células adiposas continuam se multiplicando por meio da ingestão excessiva de comida na fase adulta. O tecido adiposo, as suas células adiposas vão aumentando de volume. Tá? E
isso vai acumulando lipídio, o que pode gerar, posteriormente, mitose dessas células. Tá? Elas não ficam dividindo assim, sem uma indução externa. Tá? Falso. O unilocular é pouco irrigado, pois os vasos acabam sendo obstruídos pelo acúmulo de gordura. Isso não procede. Né? A letra B, que está ligada, por exemplo, aos infartos, ao AVC, é muito mais ligado ao agregamento de plaquetas dentro do vaso do que por gordura. E o tecido unilocular está ligado basicamente a gerar ATP. Tá? Então, item B. Então, item falso. C. É o tecido responsável por armazenar energia, correto, né? Essa energia na forma de lipídios. E esse lipídio do tecido adiposo, cuidado, é gerado a partir da conversão dele vindo dos carboidratos. É por isso que quando a pessoa quer perder peso, tem que cortar o quê? Carboidrato. Né? Tem que cortar o bolo que você come com tanto gosto. Tá? O pudim, por aí vai. Então, a dieta é evitar, inicialmente, carboidrato. Porque é ele que vai se converter em gordura e que vai encher as células adiposas. Tá? Isso é o malefício. Então, questão, letra C de casa. Quinta questão. Em relação ao tubarão, peixes cartilaginosos, vamos lá. Suas escamas são homólogas aos dentes de outros cordados. O que é homólogo? É ter a mesma origem embrionária. Tubarão é cordado. Nós somos cordados. Então, há um ancestral comum. Tá? A escama do tubarão tem uma relação muito intrínseca com a dentina dos nossos dentes. Tá? Então, vejam, mesma ancestralidade. De novo, gente, até coloquei esses dias, ontem, no Instagram, órgãos homólogos de mesma origem embrionária. A função não importa. Se tem o mesmo ancestral, se tem a mesma origem, homologia. Agora, se a função é igual e a origem é diferente, aí nós temos uma analogia. Na analogia, a função é sempre diferente. A origem é sempre diferente e a função é a mesma. Então, o item 1 tá correto. 2. Possui bexiga natatória. Bexiga natatória é que faz o peixe subir e descer. É peixe ósseo que tem. Peixe cartilaginoso não tem bexiga natatória. Somente peixe ósseo. Ele sobe e desce buscando água fria. Porque o gás oxigênio vai se encontrar em água fria. Tá? A função dela é essa. 3. São animais sensíveis. Captam facilmente campos elétricos gerados por outros animais. Facilmente o tubarão encontra sangue, por exemplo. Esse processo aí, percebido pela linha lateral e a ampola de Lorenzini, né, dá ao tubarão essa percepção fácil de substâncias externas. Então, o item 3 também está correto. E 4, são sempre animais de grande porte, nem sempre. Já o termo sempre ali dá preocupação, né? Ele pode ser também de porte pequeno e não ser tão feroz assim. Então, quinta questão vai ser a letra A, de aprovação, ok? Sexta questão. Opa. Atente para as dicas abaixo. Opa, desculpa, lá certo já, perdão. Atente para as dicas abaixo, na sexta, desculpa. As plantas são organismos cobertos por um tecido superficial, denominado de epiderme. A epiderme reverte órgãos da planta. Esse tecido pode ser formado por uma ou mais camadas de células e possui estruturas especializadas nas trocas. Galera, estômago, teoria de Dickson, faz a água subir. A água passa da raiz para a folha por meio do xilema. O estômago que está na folha transpira. A transpiração estomática faz com que a pressão aumente e a água
vá para a folha pelo xilema, que passa pelo centro do caule. Quanto maior for a transpiração, maior será a condução de água da raiz para as folhas. Teoria de Dickson. Esse estômago também faz uma troca gasosa entre o meio interno e o meio externo. O estômago é a única célula epidérmica capaz de fazer um processo fotossintético que produz a glicose. Tá? Então, a primeira parte aí está ligado aos estômatos. E na prevenção da perda de água, pelas opções aqui, tricoma. Os tricomas, eles secretam, eles defendem e também impede que ocorra uma perca de água. Porque o tricoma é uma especialização da folha. A folha desaparece e surge o tricoma, que parece um espinho. Se não tem folha, não tem estômago. Se não tem folha, não há transpiração. Então, o estômago não está ali. Então, não vai ter transpiração. Cuidado, pessoal. Se eu disser assim, ó, o meio fez isso. O meio causou isso. Porque o meio está assim, eu sou assim. Porque o meio está assim, eu fiquei assim. Isso é Lamarck. É uso e desuso. Está errado. O correto é assim, ó. Por eu ser assim, eu consigo viver dessa maneira. Tá? Por eu planta, por eu ter um tricoma, eu não transpiro. Por eu ter um tricoma, eu não perco água. E aí eu me adapto à seca, por exemplo. Tá? Além dessa função de economizar água, tricoma protege, tricoma secreta. Tá? Mas não esqueça, estômago, transpiração. A água sobe. Quando a água é transportada, é pelo xilema, da raiz para a folha. O floema leva a seiva elaborada, aquilo que a planta elaborou, que é matéria orgânica. E quem leva essa matéria orgânica é floema da folha, do local de fonte, a todas as partes dessa planta. Tranquilo? Então, o seu materialzinho aí, questão 6, letra C de casa. Tranquilo? Sétima questão, ainda botânica. Atente para as dicas abaixo. Vamos lá. Vamos identificar quais são os grupos vegetais aí. Ó. Raiz fasciculada. Raiz é espalhada, em cabeleira. Não tem o cabelo não, mas imagine aí o professor Raul Castro, né? Cabelão. É monocotiledônia. Folha paralelinérvia. Uma do ladinho da outra. Monocotiledônia. Flores trímeras. 3, 6. Por exemplo, monocotiledônia. Tá? Próxima. 2. Produz semente. Opa! Ou é gimnosperma ou é angiosperma. Então, as duas. Primeira planta a ter semente, gimnosperma. Pinheiro. Mas não é obrigado a ter fruto. O fruto só vai ter da angiosperma. E aí que eu vou saber? Ah, mas tem estróbilo. Só quem tem estróbilo é gimnosperma. É como se fosse uma flor modificada, uma flor atrofiada. Gimnosperma, ok? Pelas opções aí, tá aqui o exemplo, né? Que vai ser o pinheiro. 3. A fase dominante é a de gametófito. O que é gametófito? É um indivíduo fito que produz gameta. Ele é haploide, produz gameta haploide por mitose. A única planta em que o gametófito é a fase duradoura é a briófita. São os musgos. As demais plantas, todas são esporófito, indivíduo diploide. E 4, sou um esporófito ramificado, mas não produzo semente. Temos aqui uma pteridófita. Tá? Esse esporófito ele tem estruturas laterais que aumentam o leque de reprodução dessa planta. Então, vai ter aí, ó. E tem um monocotiledônia, 2, pinheiro, gimnosperma,
3, Bryophyta musgo. E 4, Pteridófita samambaia. Então, a questão de número 7 vai dar a letra D de dado. Tudo bem? E a nossa última questão, tá? Vamos lá. O movimento entre as substâncias provenientes do meio abiótico, sem vida, tá? Meio abiótico é meio sem vida. O ecossistema é formado por seres bióticos e abióticos, tá? Seres vivos e não vivos. Tranquilo? Se você fala em uma espécie, nós temos uma população que vive num hábitat. Mas eu tenho várias espécies, caiu na prova, tá? Que é biocenose. Biocenose é comunidade, e ela vive no biótopo. E aí eu tenho seres, comunidade, biocenose, biótico, mais coisas brutas, seres brutos, abiótico, tá? No caso aí, biótopo, temos o ecossistema, tranquilo? Então vamos lá. O movimento entre as substâncias provenientes do meio abiótico, sem vida, para o meio vivo, o mundo vivo, e o retorno delas a partir dos seres vivos para o meio ambiente se dá por meio dos ciclos biogeoquímicos, ciclos da matéria. Coloque V ou F em relação a esses ciclos. Primeiro, o gás carbônico, que passa a circular na atmosfera, é retirado do ambiente através do processo de fotossíntese, que somente planta faz? Não! Algas também fazem fotossíntese, tá? Algas também fazem fotossíntese. Algumas bactérias realizam fotossíntese. E o gás carbônico, ele é essencial, porque o seu carbono vai ser usado para a síntese de glicose, que é o produto do processo fotossintético, tá? Então é falso. 2. No ciclo hídrico, a água circula entre animais da cadeia alimentar, retornando à superfície através da evapotranspiração, corpo, respiração. Quando você respira, você libera água, tá? O gás oxigênio que você inala na respiração vai aparecer na água que vai ser liberada. Foi questão de prova isso já. Quando o rato respira o oxigênio radioativado, onde ele vai aparecer? Resposta: água. Tá? Respiração, fezes, urina, por aí vai. Item verdadeiro. 2, verdadeiro. 3, a maioria dos seres vivos consegue incorporar e utilizar. Galera, o nitrogênio, não esquece, meu irmãozinho, ó, o nitrogênio, ele tá aqui no ar. Ele entra em mim, ele sai. Nós não conseguimos fixar o nitrogênio, mas eu preciso. Nós precisamos dele. Para quê, pequeno Sérgio? Para formar as proteínas, para formar as bases nitrogenadas. Ah, entendi. Quer dizer que eu preciso comer? Sim. A única via para você obter o nitrogênio é pela alimentação, pela cadeia alimentar. Sim, e de onde vem esse nitrogênio? Da decomposição. Lembra aquela frasezinha bíblica? Do pó viertes e ao pó retornarás? É daí. A decomposição. Na decomposição, a matéria orgânica vai passar por uma sucessão de reações químicas até formar o nitrato, que é o pó. Esse nitrato entra na planta, cadeia alimentar, animal e chega até a nossa mesa, até a nossa sobrevivência. É a partir daí que nós, animais, conseguimos obter o nitrogênio. Tranquilo? Então, ó, nitrogênio é fundamental para a nossa vida. Então, nós viemos do pó. Que pó é esse? Nitrato. Quem formou ele? Bactéria. Quem? Nitrobacter. E quando a gente morrer, vai virar o quê? Pó. Nitrato. Para dar vida a pessoas futuras. Os seus tataranetos por aí. Então, do pó viertes.
é do nitrato de alguém que já morreu, que está me dando vida aqui agora. E é preciso que eu vire pó um dia, nitrato, para dar vida a pessoas futuras. Quando eu digo eu, é todo ser vivo, tá? Todo ser vivo. Então, cuidado. O N2 entra, mas pum, vai embora. A única fonte é ciclo da matéria. Então, o item 3 aí, então, fica falso. Item 4. As rochas fosfatadas sofrem erosão e liberam para o solo fósforo, elemento que será absorvido pelos vegetais para formar ATP e ácido nucleico. ATP, adenosina trifosfato. Fósforo, tá? E o ácido nucleico é feito de nucleotídeo. O nucleotídeo tem ácido fosfórico, fósforo. Então, a fonte do fósforo é do meio ambiente. É preciso o fósforo para manter a vida. Sem fósforo, não tem DNA. Sem DNA, não tem vida. E também para formar o ATP, molécula energética para a nossa sobrevivência. Fósforo, a partir de substâncias do meio ambiente, como, por exemplo, as rochas. E a partir daí, DNA, ATP e vida. Tranquilo? Então, a 8ª questão vai ser letra B de bola. Vamos passar aqui o gabarito. Primeira, D de dado. Segunda, C de casa. Terceira, B de bola. Quarta, C de casa. Quinta, letra A. Sexta, C de casa. Sétima, D de dado. E 8ª, B de bola. Tranquilo? Bom, pessoal, quero convidar vocês, né? Primeiramente, para participar do aulão. Vai ser sábado. Show de bola, ó. As questõezinhas, ó. Daqui do pequeno Sérgio, bem atualizadazinha. Peguei os últimos 20 anos de vestibulares. Eu olhei que vem caindo, tal. E montei o material. Não só eu, mas toda a equipe da escola. Tá? Então, participe do aulão. Garanta aí, né? Garanta aí a sua vaga. Que já tá bombando, tá? Mas eu quero ver você lá. Tudo bem? E depois, faça sua prova, tranquilo, prova tranquila. E nos espere, ó, às 18 horas, toda a equipe da escola e eu, pequeno Sérgio, como sempre lá, comentando a nossa biologia, tá? Galera, foi um prazerzão enorme, tá? Continuarei com vocês nas minhas livezinhas, Instagram, Facebook, por aí vai, tá? Para que você fique seguro, né? Firme nos seus conhecimentos e pode confiar aqui na equipe do Colégio Luciano Feijão, que confia e aposta no seu sucesso, ok? É isso, um abraço.